Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Zanza, eu tenho 2 filhos, marido, sou casada há 30 anos e esses últimos meses eu tenho passado por um problema que eu acho que a maioria das pessoas passam, só que comigo nunca tinha acontecido. Então, eu sempre fui de bem com a vida, sempre ajudando todo mundo, conversando, orientando as pessoas como diante do possível, né? E muita gente veio me procurar para conversar e mesmo assim eu não me dava muito conta assim do que era depressão, síndrome do pânico, porque eu nunca tive nada parecido. E de repente me vejo completamente impotente, sem conseguir fazer nada, nada. Não consigo sair de casa, chegar até o portão me dá pânico, me dá desespero, a perna fica mole e eu não consigo nem chega a dar náusea, porque eu não consigo sair de casa, né? E só que daí eu comecei a questionar a Deus, falar para Deus por quê, né? Estava acontecendo isso. E nesse meio tempo, Deus falou para mim, não pergunto por quê, mas pergunto para quê. E aí eu descobri que as pessoas ao meu redor, todas elas veio me contar, Zanza, eu também tenho isso, eu também tenho pânico, eu não aguento ficar num lugar fechado, eu não aguento passar por isso, eu tive depressão, assim, a ponto de querer me matar. O relato das pessoas, e pessoas fortes. Só que como eu era muito forte, muito independente, né? Eu achei que todo mundo era igual, nada acontecia com essas pessoas. E tive relatos de pessoas tão, tão fortes como eu, de personalidade, e passando por problemas dessa forma, né? E coisa que eu jamais imaginava, né? E nesse meio tempo minha mãe teve AVC, desculpa, teve AVC e quando ela tinha algum problema, eu estava do lado dela. Então, quando ela teve qualquer tipo de problema, eu estava do lado dela. Então, ela se internava e me internava junto. E aí, do meu lado, eu tive meu marido, meus filhos. Então, ao meu lado, eu sempre tive pessoas que me amam. Tive muita gente que estava orando por mim. Meu marido teve muito apoio também do nosso grupo, do nosso pessoal da igreja. E só que ele não sabia como lidar com isso, porque como a esposa dele sempre, durante 30 anos que ele a conhece, sempre foi forte, sempre foi autoindependente, né? E nunca viveu uma coisa dessa. Então ele entrava em pânico, sem saber o que fazer. E eu também, porque como que eu ia viver dessa forma? Nunca tinha passado por algo parecido, sabe? E eu comecei a questionar muito a Deus, muito. Eu perguntava para Deus por quê. E era um sofrimento, uma dor na alma, a impressão que eu tinha que tinha falecido alguém e eu não consegui viver o meu luto. Só que tudo isso foi um gatilho, alguma coisa, logo depois que minha vozinha faleceu no Paraná, eu fiquei muito mal. E nesse período eu falava, meu Deus, eu não consegui, eu sempre fazia todas as minhas coisas em casa, tudo, mas eu fazia tudo que eu tinha que fazer, corria e deitava. Então a minha vida era dormir e deitar. Quando eu pensava em alguma comida, me dava náusea, eu não conseguia comer, meu estômago embrulhava, dava muita dor de estômago. E eu não tive como recorrer a isso. E nesse período a mamãe teve AVC também, como eu já falei. E eu queria estar do lado dela, eu queria estar cuidando. Meu marido quebrou o braço e eu queria estar com ele no hospital, essas coisas. E nem isso eu consegui. E só por eu não conseguir ir no hospital com meu marido, levá-lo para engessar o braço, né, que ele teve um acidente de moto, eu literalmente eu comecei a me beliscar e tirar um pedacinho do meu braço, sabe? E assim, involuntário, sem perceber que eu estava fazendo isso. Então eu me beliscava e acabava, sem, não doía nada, e acabava fazendo umas feridas nos meus braços, na minha perna. E eu falei, meu pai, o que vai acontecer comigo daqui pra frente? Eu fazendo essas coisas. E eu não queria isso de jeito nenhum. Eu falei, nossa, eu tenho 2 filhos,
me amo e como que eu ia continuar vivendo dessa forma? E minha vizinha, que é um encanto de pessoa, falou, Zanza, você tem que ir no médico. Mas eu não, como que eu ia no médico sem conseguir sair de casa? Aí, o que que eu fiz? Eu acabei, não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu acabei tomando um antidepressivo, indicado por essa minha amiga. Fui tomando e foi melhorando a depressão, mas o pânico não. Então, eu fiquei muito tempo. Aliás, eu tô mais de 5 meses sem sair de casa, sem colocar o pé no portão da minha casa, por medo, medo que não sei de onde vem. Então é um pânico tão desesperador e foi o que eu falei. Depois que eu passei por isso, muitas pessoas vêm me procurar e falam, Zanza, eu também sou assim, eu também tenho medo disso, eu não fico em lugar fechado, eu não fico perto de pessoas. E eu não imaginei que isso pudesse acontecer e que existissem pessoas que passassem por isso também. Então eu creio que se eu passei por isso foi para entender o que é, por que as pessoas passam por isso, que eu nunca imaginei que outras pessoas pudessem passar. Eu já tinha ouvido falar muito da síndrome de pânico, demorou muito para mim entender o que era, porque eu via nos outros, mas eu nunca passei por isso. E eu tinha um grupo no WhatsApp onde eu vendia algumas coisas. E era muito grande, sabe? Em pouco tempo cresceu demais. E como eu estava com essa depressão e essa síndrome do pânico, eu simplesmente parei de conversar com todo mundo. E fiquei assim com milhares de perguntas, pessoas atrás de mim, porque queria vender suas coisas, eu queria que eu colocasse no grupo. E eu simplesmente não consegui nem responder e nem dar uma satisfação, porque o meu medo era tanto que eu falava, se eu der uma satisfação, o pessoal vai vir me visitar. E eu não queria que ninguém viesse até mim. E quando você tá com isso, você quer ficar sozinha. Eu não queria ter visita, eu não queria ter parentes, eu não queria ter ninguém aqui na minha casa. Então, quando eu comecei a tomar o remédio de antidepressão, para depressão, o que aconteceu? Graças a Deus eu fiquei assim mais animada, fazendo tudo e tô fazendo tudo e acabou que eu troquei a minha tristeza por cuidar dos meus. Então eu fazia muita comida, muita coisa, sabe? Muito cuidado com a minha casa, com os meus filhos, com o meu marido. Então, e aí, automaticamente, eu me joguei em muitos livros que me ajudaram muito. Trabalhei muito respiração. E, e, e como eu estava falando que eu troquei, como eu não conseguia sair, eu começava a fazer muito mais coisas dentro de casa, agradava muito mais meu marido, meus filhos, fazia comidas diferentes, sabe, toda semana, todo dia, para compensar o que eu tinha feito eles passarem, né? E esse foi muito transtorno, muita coisa assim. E quando eu parei de perguntar para Deus o porquê, mas sim o para quê, Deus foi mostrando as pessoas conversar comigo e elas ligavam, falavam, ai, ou então batiam no meu portão, como eu já estava bem, então eu atendia o portão, mas não saía para fora. E as pessoas viam, ah, Zanza, eu também tenho isso, eu também estou passando por esse problema. Tem anos, só que eu tinha vergonha de falar para as pessoas. E nisso, dessas minhas amigas, várias. E eu não tinha noção disso, porque quando você é forte demais, quando você consegue lidar com as coisas, o que acontece? Acaba que você não percebe, ou então não dá muita atenção, né? Pela importância. De repente alguém já até veio conversar comigo. Só que como eu nunca passei por isso, eu não olhava com outros olhos. E hoje as pessoas me ligam, me mandam WhatsApp falando, ó, eu não tô bem, eu tô passando por isso, e não tá fácil. Pessoas falando, olha, eu
essa semana eu tentei me matar 2 vezes. Aí eu ouvi o que você disse e falei, nossa, ela é forte, de bem com a vida, sempre pra frente. Com ela aconteceu e ela saiu disso, então alguma coisa tá errada. Então as pessoas vêm conversar comigo, sabe? Pra ver o que eu fiz, como que eu lidei com isso, e eu lidei da forma totalmente errada, né? Eu me tranquei, me escondia de todos e de todo mundo, não aceitava ajuda de ninguém, como eu já disse, e tomei remédio por conta própria, mas foi assim que me levantou. Então eu tô fazendo esse vídeo mais para um relato, um pedido de desculpa para as pessoas que eu acabei não respondendo, porque no meu WhatsApp tinha centenas, milhares de perguntas, tudo, e eu não tinha força para responder. E como eu não tinha forças para responder, eu acabei deixando as pessoas no vácuo, né? E, e é isso, gente. Eu quero pedir desculpa, desculpa para meus pastores, para meu marido, para os meus filhos, que eles não precisavam estar passando com isso comigo, né? Mas eles estavam do meu lado. E cada um deles procurando, meu marido procurando resposta com as psicólogas da igreja, perguntando o que podia fazer, como podia fazer, né? E assim, ele pôde me ajudar da maneira que deu. E os meus filhos também procurando no YouTube, na internet, o que podia fazer, como podia ser tratado, como eles lidavam comigo, porque tudo, qualquer coisa, eu ficava muito mal. Então bastava falar uma coisa diferente, aquilo ali pra mim já era o fundo do poço, né? Mas é isso, eu só queria pedir perdão, desculpa para as pessoas que eu não respondi. E, e se eu passei por isso, e se eu venci isso, é porque tem chance, tem solução para todo mundo. Basta a gente encontrar a melhor forma. Como a minha melhor forma foi, além de me apegar a livros, a Bíblia, estudar bastante, estudar muito, muito, muito. Todos os vídeos da internet eu assistia, para mim entender o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que lidar, né? E foi muita oração também. Eu tô aqui hoje por causa de oração. Então eu falo para vocês, tem solução, só que tem que saber procurar, mesmo não querendo, tá bom? Beijos e agradeço por tudo.